Irmãos e amigos, boa noite a todos. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, agradecer a bondade infinita de estarmos aqui nessa noite de hoje, pedindo aos irmãos mentores desta casa de oração e de trabalho que nos ajude, que nos proteja, que nos ilumine a nossa caminhada. Que a nossa caminhada é difícil, nós morando ainda no planeta de provas e expiações. Com certeza absoluta, a gente precisa muito da ajuda espiritual dos nossos irmãos mais elevados que nós. Que a paz, a esperança e a fé permaneçam com todos nós. Vamos iniciar a nossa reunião nessa noite de hoje com muita serenidade, com muita tranquilidade, pedindo aos guias espirituais dessa casa que nos ajude. E também oremos pelos nossos irmãos que não puderam estar aqui nessa noite de hoje, aqueles que se encontram presos ao leito dos hospitais, dos abrigos, dos asilos, dos presídios, enfim, tem tanta gente em sofrimento lá fora. Os nossos moradores de rua, né, que dormem debaixo dos viadutos, que dormem debaixo dos viadutos, das marquises. Então, são tanta gente em sofrimento que nós somos privilegiados, até merecedores, de estar nessa casa de oração e de trabalhos. Para iniciar o nosso estudo nessa noite de hoje, oremos a oração do Pai Nosso em conjunto, em prol dos nossos irmãos que não puderam estar aqui, ok? Todos nós. Pai Nosso que está aí no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis, Senhor, cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, porque o teu reino é o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Amém. Nesse instante, a gente inicia o nosso estudo nessa noite de hoje, com muita luz, com muita proteção dos irmãos espirituais que aqui se encontram presentes conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. O tema será abordado nessa noite de hoje, a prova da existência de Deus. Da existência de Deus. Vamos prestar bastante atenção, porque nós sabemos que nosso Deus é infinito e é o Pai de toda a humanidade. Vamos lá. Boa noite, meus irmãos. Que Jesus habite em nossos corações, agora e sempre. Eu trago hoje para vocês esse tema que muitos de nós, ou a humanidade por um todo, tem quem questiona a existência de Deus. Esse questionamento não é de hoje e não vai se encerrar hoje, mas trazemos alguns elementos comprobatórios da existência de Deus para que aqueles que ainda têm alguma dúvida possam refletir e avaliar a extensão da grandeza de Deus. Nem tudo de Deus nós poderemos saber, mas o bom senso nos leva a acreditar que Deus existe. Alguns aspectos da filosofia. Aqueles pensadores da antiguidade já tinham esse questionamento, já discutiam sobre a existência de Deus. E cada um que trazia o seu perfil de entendimento, e nós trouxemos aqui alguns deles para ilustrar o que nós vamos explicar. A filosofia é uma área do conhecimento absolutamente incrível. Antes de existirem todas as outras disciplinas, existia a filosofia, ciência, biologia, medicina, história, religião, política, matemática, ética, entre tantas outras. É disso que ela trata, de perguntas. Respostas nem sempre são dadas, mas todo o pensamento filosófico está centrado na arte do questionamento. O ser humano, por sua própria índole, por sua essência, ele questiona, ele busca solução daquilo que está, digamos assim, ainda encoberto, entravado. Faz parte da nossa essência questionar, buscar soluções. Aqui vamos ver Platão.
Um termo grego chamado demiurgos, que pode ser traduzido como artesão, derivou em nossa língua em demiurgo. Platão tinha esta visão que, segundo ele, o demiurgo é responsável por copiar ideias perfeitas na matéria imperfeita. Dessa maneira, são obtidos os objetos que fazem parte do mundo real, que tentam imitar a perfeição do mundo ideal. Ou seja, tudo vem da ideia. Então, ele aqui atribui que a ideia seria algo perfeito, para que nós pudéssemos, na matéria imperfeita, trazer o ideal da perfeição. De certa forma, existe uma utopia nisso, porque perfeição só de Deus. Mas são coisas do ser humano que busca sempre a melhora. Temos o processo de fabricação do cosmos por uma inteligência suprema, ordenadora da matéria disforme. O demiurgo faz parte da filosofia platônica. É o artesão, aquele que arquitetou e moldou tudo que existe na natureza, no cosmos, no universo como um todo. Platão achava que existia uma realidade abstrata dentro da realidade material, que é o responsável por dar forma a tudo que nós conhecemos no mundo material. Então, veja bem, uma realidade abstrata, que seria mental, estaria inserido na realidade material. Quando nós idealizamos alguma coisa na mente, nós estamos projetando para o mundo real, palpável, tangível, aquilo que nós planejamos. Aristóteles considera que Deus é o primeiro motor ao qual necessariamente se filiava a cadeia de todos os movimentos, pois tudo o que se move é movido por outra coisa. Sempre nós questionamos quem deu movimento ao mundo, quem foi que deu o primeiro empurrão para a Terra girar e os outros astros girarem. É um questionamento que não vamos chegar nunca à conclusão, porque isso aí faz parte da essência divina e ninguém vai chegar a conhecer isto. Poderemos, pela matemática, pelos cálculos, aventar uma hipótese, mas concretamente, não. Tomás de Aquino foi um frei católico, filósofo e teólogo italiano. Ele nos trouxe 5 elementos que eu entendi como muito lógicos para que ele provasse a existência de Deus. Tomás de Aquino afirma que tudo o que existe agora pode deixar de existir. Houve, portanto, um momento em que nada existia. Antes de nós sermos criados espíritos, nós não existíamos. Então, está dentro desse contexto dele. É preciso admitir, então, que um ser deu existência às coisas. Logo, tinha que ser eterno e causa necessária de tudo que existe. Este ser é Deus. Então, ele começa dando uma hipótese e mostrando que isto que deu movimento inicial a tudo é o que chamamos de Deus. Ele distinguiu 5 vias para caracterizar o conhecimento e provar a existência de Deus. A primeira, o primeiro motor móvel. Esta primeira via supõe a existência do movimento no universo. Porém, um ser não move a si mesmo, só podendo então mover outro ou por outro ser movido. Assim, se retroagirmos ao infinito, não explicamos o movimento se não encontrarmos um primeiro motor que move todos os outros. Então, por mais que nós recuemos na história da humanidade, vamos chegar no impasse daquele primeiro impulso, quem deu? E a interrogação continua. O segundo item, primeira causa eficiente. A segunda via diz respeito ao efeito que este motor móvel acarreta, a percepção da ordenação das coisas em causas e efeitos. Permite averiguar que não há efeito sem causa. É um dos princípios da doutrina espírita. Todo efeito tem uma causa. Nada é por acaso.
Dessa forma, igualmente retrocedendo ao infinito, não poderíamos senão chegar a uma causa eficiente que dá início ao movimento das coisas. Então, observemos que tudo tem um ordenamento, uma coordenação de ordem superior, e que o homem, por mais que busque, não vai chegar a um conhecimento, digamos, que ele tenha a ideia formal de quem fez isso. Alguém fez, esse alguém é Deus, mas como fez, não poderemos jamais saber. Ser necessário e os seres possíveis. A terceira via compara os seres que podem ser e não ser. A possibilidade destes seres implica que, alguma vez, este ser não foi e passou a ser, e ainda vem a não ser novamente. Então, são os ciclos da vida. Antes não existíamos, Deus nos criou como espírito, e daí para frente nós vamos continuando a jornada, mas antes nós partimos do nada, praticamente, do zero. Então, a primeira vez que Deus nos criou, criou na imortalidade do espírito. Mas do nada, nada vem. E por isso, estes seres possíveis dependem de um ser necessário para fundamentar suas existências. Voltamos ao início. Tem que haver um ser primário que iniciou todo esse processo no cosmos. Não é somente no globo terrestre, não é somente na nossa existência. É no universo, ou multiverso, como se chama. O quarto item, graus de perfeição. A quarta via trata dos graus de perfeição em que comparações são constatadas a partir de um máximo ótimo, que, na verdade, contém o verdadeiro ser, o mais ou menos só se diz em referência a um máximo. Esse grau de perfeição, todo grau de perfeição é comparado a algo mais ou algo menos, para que tenhamos parâmetros de avaliação. Então, faz parte da argúcia do ser humano de avaliar as coisas. E o quinto item, governo supremo. A quinta via fala da questão da ordem e finalidade que a suprema inteligência governa todas as coisas, já que no mundo há ordem, dispondo-as de forma organizada e racionalmente, o que evidencia a intenção da existência de cada ser. Aqui é o comando geral que mantém a ordem. Observemos que o universo tem ordem, tem equilíbrio. E ali não existe ajustes diários para mudar rota, mudar rumos. Tudo já existe, matematicamente organizado pela sabedoria divina. De Deus, nós sabemos que existe, que é causa de todos os seres e que é infinitamente superior a tudo. Até hoje não se conseguiu ver ninguém superior a Deus, seja qual for o nome que venhamos a dar. Isto é conclusão e o ponto culminante do nosso saber nesta vida terrena. Tomás de Aquino encerra com esse circuito de observações. Esse é o final da observação que ele fez. Aqui nós temos Descartes, demonstrando que a ideia da perfeição não se origina nos sentidos, mas na razão. Descartes abre o caminho para a prova racional da existência de Deus. Aqui nós temos algo com o Espiritismo, que é a doutrina da razão, do bom senso, da fé raciocinada, do conhecimento. Ao questionar a origem da ideia de Deus, ele depara com o problema de que essa ideia não poderia ter surgido do nada, pois o nada cria. Nenhum ser muito menor, menos um ser perfeito, pode ter surgido do nada. Então, ele parte desse princípio que partir do nada não justifica. O nada é nada, não existe. E como é que sairia ali um ser supremamente inteligente, superior a tudo? Isso não justifica, no bom senso de quem julga.
Aqui nós vamos ver a doutrina dos espíritos e a existência de Deus. O que é que a doutrina nos traz de evidências para que nós tenhamos essa convicção de que Deus existe? A doutrina espírita, para chegar à crença na existência de Deus, parte do pressuposto de que não existe efeito sem causa. Isso é lei física, é lei natural, toda causa dá um efeito, e todo efeito tem a sua causa. Dessa forma, Deus é o criador de todas as coisas, a inteligência suprema, causa primária de todos os fenômenos, de todas as existências, de todos os efeitos. Então, chegamos no início de tudo. Deus é o princípio de tudo. Ele é que causou tudo. Então, ele é o responsável por tudo que existe no mundo. Livro dos Espíritos, questão número 4. Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? No axioma que aplicais às vossas ciências. Não é efeito sem causa. Procurai a causa de tudo, o que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. Se nós observarmos tudo que o homem não fez, nós vamos cair na conclusão de que foi obra de Deus. Por mais que queiram negar, não há saída, não há outro argumento. Para crer em Deus, basta se lance o olhar sobre as obras da criação. O universo existe, logo tem uma causa. Duvidar da existência de Deus é negar que todos os efeitos têm uma causa e avançar que o nada pode fazer alguma coisa. Nota de Allan Kardec. Se nós não acreditamos que Deus existe, e como é que tudo isso existe? Tudo isso que foi criado, que não foi obra do mundo, do homem. O homem é co-criador. O que o homem faz é consequência do que Deus fez. Ele, por si só, ele realiza, mas ele não tem. Vou dar um exemplo. A produção de um automóvel. O homem, com a sua inteligência, faz um automóvel. E a matéria vem de onde? Quem foi que deu essa matéria? Foi Deus. Livro dos Espíritos, questão número 5. Que dedução se pode tirar do sentimento instintivo que todos os homens trazem em si da existência de Deus? Nós temos essa centelha divina em nós, todos nós temos. Nós temos aquele instinto de preservação. No perigo, todos nós corremos. Os próprios animais correm também. É a preservação da nossa espécie, do nosso corpo. Então, isso é algo instintivo. E a centelha divina também existe em nós. A de que Deus existe, pois de onde lhes viria esse sentimento se não tivesse uma base? É ainda uma consequência do princípio, não há efeito sem causa. Sempre caímos nessa mesma realidade, não há efeito sem causa. Questão número 6 do Livro dos Espíritos. Sentimento íntimo que temos da existência de Deus não poderia ser fruto da educação, resultado de ideias adquiridas? Isso aí ele levanta a hipótese de que as gerações que se sucedem foram passando informações de crenças e foram criando aquela cultura ao longo das civilizações. Se assim fosse, por que existiria nos vossos selvagens esse sentimento? Nós temos os exemplos dos indígenas. E tudo que era sobrenatural, eles atribuíam a um Deus. Deus do fogo, Deus do relâmpago, Deus do trovão, Deus das águas. Ele dava um Deus para cada fenômeno que fugia à realidade do ser humano. Como que nenhum de nós pode fazer isso, então é uma divindade. Então eles deram nome a vários deuses. Comentários de Allan Kardec. Se o sentimento da existência de um ser supremo fosse tão somente produto de um ensino, não seria universal e não existiria senão
nos que houvessem podido receber esse ensino, conforme se dá com as nações científicas. Era preciso que houvesse, eu diria, uma escola que fosse se revezando as civilizações, trazendo esse ensinamento. Mas isso não abrangeria o universo. E essa convicção de que existe um ser supremo está intrinsecamente ligada a nós, seres humanos. Comentário de Miramês. A ideia de Deus na grande população indígena que viveu na Terra, da qual ainda restam uns poucos elementos, é uma prova irrefutável de que ele existe e que não foi produto do meio. Bom, aquilo que eu falei, Miramês aqui já comenta que realmente há essa concepção instintiva em cada um. Foi revelação dos próprios espíritos que circundavam e protegiam esses elementos, nas sequências evolutivas em que a vida os colocou. Aqui, a revelação dos próprios espíritos, nós sabemos que somos influenciados frequentemente, diuturnamente, com nossos irmãos no outro plano, tanto para o bem quanto para o mal. Mas, nesse caso, havia, digamos que essa informação, esse sentimento, por intuição, quem sabe, pelos espíritos que rodeavam esse povo. Como aqui nós temos também espíritos que nos rodeiam. Questão número 7 do Livro dos Espíritos. Poder-se achar nas propriedades íntimas da matéria a causa primária da formação das coisas? Ou seja, cada matéria tem sua propriedade. Ele aqui aventa essa hipótese que seria dali a formação das coisas, como se originasse da propriedade da matéria. Mas então, qual seria a causa dessas propriedades? É indispensável sempre uma causa primária. Se esses elementos da matéria fossem causa disso tudo, quem foi que criou esses elementos da matéria? Então, voltamos à estaca zero. Algum ser superior que criou isto, que nos deu condições, e não é o caso. Atribuir a formação primária das coisas às propriedades íntimas da matéria seria tomar o efeito pela causa, porquanto essas propriedades são também elas um efeito que há de ter uma causa. Então, voltamos à estaca zero. Então, por onde a gente anda, a gente volta para a origem, que é Deus. Livro dos Espíritos, questão número 8. Que se deve pensar da opinião dos que atribuem a formação primária a uma combinação fortuita da matéria ou por outra ao acaso? É um questionamento. Outro absurdo. Que homem de bom senso pode considerar o acaso um ser inteligente? E demais, que é o acaso? Nada. Então, tudo que existe na natureza que, digamos assim, provoca a nossa curiosidade, tem que ter tido um princípio. Alguém criou. Alguém, um ser, uma força. A harmonia existente no mecanismo, no universo, patenteia combinações e desígnios determinados, e por isso mesmo revela um poder inteligente. Então, tudo que existe veio de um poder primário, inteligente, perfeito. Atribuir a formação primária ao acaso é insensatez, pois que o acaso é cego e não pode produzir os efeitos que a inteligência produz. Um acaso inteligente já não seria um acaso. O acaso não existe. Se ele existisse, ele não podia ser inteligente. E quem deu inteligência a ele? Então, a gente vai voltando, circulando e voltando para o mesmo lugar. Questão número 9, Livro dos Espíritos. Em que é que, na causa primária, se revela uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências? Como é que se revela isso aqui? Tendes um provérbio que diz: pela obra se conhece o autor. Pois bem, vede a obra e procurai o autor. O orgulho é que gera a incredulidade.
O homem orgulhoso nada admite acima de si. Então, quem tiver um questionamento desse, é como ele diz, esse provérbio, pela obra se conhece o autor. Isso nós vemos na música, nas artes, os autores, aquilo que nos vislumbra, a gente, quem trabalha, ou quem vivencia certo tipo de arte, isso aí é de fulano, isso aí é de Beltrano, porque já se conhece o perfil do autor. E a natureza, qual seria o perfil? De um criador onipotente, onisciente. Por isso, é que ele se denomina a si mesmo de espírito forte, pobre ser, que o sopro de Deus pode abater. Esse orgulho do ser humano serve até de teste para ele mesmo. De repente, tem um sopro que ele não sabe de onde vem e ele sucumbe. De quem foi esse sopro? Só pode ter sido de alguém superior. Do poder de uma inteligência se julga pelas suas obras. Não podendo nenhum ser humano criar o que a natureza produz, a causa primária é, conseguintemente, uma inteligência superior à humanidade. Então, voltamos à causa primária que tudo criou. Quaisquer que sejam os prodígios que a inteligência humana tem operado, ela própria tem uma causa. E quanto maior for o que opere, tanto maior há de ser a causa primária. Aquele exemplo que eu dei do automóvel. O homem, com a sua inteligência, produz foguete, vai a Marte, faz tudo o que é isso. A inteligência quem deu? Deus. E o material quem deu? Deus. Então ele só fez co-criar. Ele não deu origem a nada, ele só revelou. Produziu aquilo e revelou. Aquela inteligência superior é que é a causa primária de todas as coisas, seja qual for o nome que ele dê. O nome varia de civilização, de idioma, mas tudo se resume num ser superior. Um ser acima de todos nós. A questão de Deus é o mais grave de todos os problemas suspensos sobre nossas cabeças, cuja solução liga-se de uma maneira estreita, imperiosa, ao problema do ser humano e de seu destino, ao problema da vida individual e da vida social. O grande enigma Leon Denis. Então, a existência de Deus tem uma interferência na nossa vida individual e, obviamente, na vida social, que a sociedade é o agrupamento de pessoas, e se Deus atua em cada indivíduo, está atuando também na sociedade como um todo. Não podemos fugir disso. Isso é o óbvio, a realidade. O conhecimento da verdade sobre Deus, sobre o mundo e sobre a vida é o que há de mais essencial, de mais necessário, pois é Ele que nos sustenta, nos inspira e nos dirige, mesmo a nossa revelia. Nós temos nossos desejos, nossas vontades, mas não superamos os desígnios de Deus, aquilo que Ele nos destinou e que é para o nosso bem. Nós não mudamos. Na Gênese, nós temos, sendo Deus a causa primária de todas as coisas, a origem de tudo o que existe, a base sobre que repousa o edifício da criação, é também o ponto que importa, consideremos antes de tudo. Então, nós temos que, antes de tudo, considerar a existência de Deus. Partindo desse princípio, nós não vamos ter equívocos quanto à origem de tudo. Tendo essa convicção, porque a realidade é gritante nos olhos de cada um. Outro princípio igualmente elementar e que, de tão verdadeiro, passou ao axioma, é o de que todo efeito inteligente tem que decorrer de uma causa inteligente. Todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. E quem deu essa inteligência? Deus. Os astros se formam pela atração molecular e se movem perpetuamente em suas órbitas por efeito da gravitação. Aqui é na Gênesis ainda.
Ora, as forças orgânicas da natureza são puramente automáticas. A aplicação útil dessas forças é um efeito inteligente que denota uma causa inteligente. Nesse contexto, observemos que no universo não tem ajuste, revisão. Em tudo na gente aqui tem que fazer uma revisão, manutenção. No universo não tem isso. Tudo existe de forma harmônica, de forma automática. Ou seja, a mão de Deus ali está e não precisa ajustar nada, nem deixar fazer um novo modelo. Chegou um novo modelo de iPhone e tudo, definitivo. E não precisa estar mexendo para ajustar, para funcionar. Funciona harmonicamente desde que o tempo é tempo. Quem fez isso? Outro tanto ocorre com o mecanismo do universo. Deus não se mostra, mas se revela pelas suas obras. Veja que definição. A revelação de Deus é em tudo que nós vemos, que não foi obra do homem. Vê-se a obra pelo autor, se conhece a obra pelo autor. A existência de Deus é, pois, uma realidade comprovada, não só pela revelação, como pela evidência material dos fatos. Os povos selvagens nenhuma revelação tiveram. Entretanto, creem instintivamente na existência de um poder sobre-humano. Esse instintivamente eu correlaciono com o nosso instinto de preservação. Ninguém ensinou ao animal a correr em perigo, mas quando um selvagem mais forte ameaça o menor, ele sai na carreira. Porque ele não fica esperando para ver o que vai dar. Quem ensinou aquilo? E nós, ocorre um incêndio, a gente vai ficar esperando ou sai correndo? Por quê? Preservação. Questão do Livro dos Espíritos 27. Haveria, então, dois elementos gerais do universo, matéria e espírito? Sim, e acima de tudo, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Essas três coisas constituem o princípio de tudo o que existe, a Trindade universal. Este é o princípio de tudo, a Trindade universal. E consiste em Deus, no Espírito e na matéria. O fluido cósmico universal está nesse contexto, mas Deus no comando de tudo. Ora, se ele comanda tudo, ele é que é o Criador. É o dono de tudo. Livro dos Espíritos, questão 667. Por que o politeísmo é uma das crenças mais antigas e mais espalhadas, se é falsa? A ideia de um Deus único só podia aparecer como resultado do desenvolvimento mental do homem, incapaz, na sua ignorância, de conceber um ser natural sem forma determinada, agindo sobre a matéria, ele lhe havia dado os atributos da natureza corpórea, ou seja, uma forma e uma figura. E desde então, tudo que ele parecia ultrapassar as proporções da inteligência comum tornava-se para ele uma divindade. Então, tudo que fugia ao natural era sobrenatural. E era atribuído aquilo a uma força de Deus. Por isso que surgiram vários deuses, com aquelas oferendas, com todo aquele misticismo que acontecia. Livro dos Espíritos, questão 668. Os fenômenos espíritas, sendo produzidos desde todos os tempos e conhecidos desde as primeiras eras do mundo, não podem ter contribuído para a crença na pluralidade dos deuses. Para aqueles fenômenos que aconteciam, poderiam levar à pluralidade dos deuses. As crenças, né? As superstições, então poderiam se atribuir Deus a cada fenômeno que fugisse à natureza do ser. Sem dúvida, porque aos homens que chamavam Deus a tudo que era sobre-humano,
os espíritos pareciam deuses. E também por isso, quando um homem se distingue entre os demais pelas suas ações, pelo seu gênio ou por um poder oculto, que o vulgo não podia compreender, faziam dele um deus e lhe rendiam culto após a morte. Havia aqueles cultos, né? Aqueles que morriam, que se destacavam, eram divindades e eram cultuados durante todas as civilizações. Conforme o ensinamento constante da doutrina espírita, o ser humano sempre carregou em si o sentimento intuitivo da existência de Deus. Porém, analisando o histórico de sua evolução, podemos constatar que tal percepção foi se modificando com o passar do tempo. Obviamente que com o progresso, a lei da evolução, que é a lei do progresso, a mente foi se alargando, os conhecimentos foram aumentando e as concepções sobre Deus foram se aprimorando. Saiu-se daquela generalidade que tudo que é sobrenatural é um Deus disso, um Deus daquilo, e foram tendo uma concepção de um Deus único. Porque se houvesse vários deuses, poderia haver competição entre eles, né? E um só que comanda. Os primeiros e os primatas e os selvagens admiravam-no na natureza, mas através de uma evolução de maneiras de senti-lo, surgiu o politeísmo. E os três princípios principais foram egípcio, grego e romano. Moisés trouxe a ideia de um Deus único e instituiu, como as leis divinas, os 10 mandamentos, o que fez surgir os alicerces do monoteísmo. Daqui começou a se pensar em um Deus único, um soberano único para tudo e para todos. Os hebreus foram os povos que, primeiramente, reconceberam a existência de Deus único, revelado nos 10 mandamentos recebidos por Moisés no Monte Sinai. Daí começou o princípio do monoteísmo. E de lá para cá, isso tudo vai se aprimorando, vai crescendo, e a concepção do ser humano vai também melhorando. O Deus único, chamado Jeová, pelos judeus, detém o poder e influência de todos os deuses da mitologia. Então, veja como de Moisés para cá mudou totalmente o perfil da crença. Foi mudando. Com sacrifício, obviamente, mas foi mudando. Aqui na Revista Espírita de 1866, A Vista de Deus. Se Deus está em toda parte, por que não o vemos? Vê-lo-emos quando o deixarmos a terra? Também são perguntas que se formulam todos os dias. Muita gente questiona, quando é que eu vou ver Deus? Quando será que eu terei essa oportunidade? É preciso ver essa concepção do que é ver Deus. A primeira é fácil responder. Por serem limitadas as percepções dos nossos órgãos visuais, elas os tornam inaptos à visão de certas coisas, mesmo materiais. A grosseria do nosso corpo físico, nossa visão do corpo físico tem muitos limites, mas muitos limites. Já o espírito já tem uma visão muito mais ampla, mas mesmo assim não é a visão ampla que vai dar a visão de Deus, ou sentimento de Deus. Os nossos órgãos materiais não podem perceber as coisas de essência espiritual. Unicamente com a visão espiritual é que podemos ver os espíritos e as coisas do mundo imaterial. Somente a nossa alma, portanto, pode ter a percepção de Deus. Observe aqui, percepção não quer dizer visão. Perceber, sentir. Na prece nós sentimos a grandeza do alto. Bem concentrado nós sentimos. Então essa percepção não quer dizer que nós vamos ver. É perceber, com mais amplitude. O que é Deus segundo a teologia? No grego, theos, Deus, termo usado no mundo antigo para nominar seres com poderes além da capacidade humana. Logos, palavra que revela, por extensão,
logia, estudo. Origem das religiões e crenças. Desde os primórdios, os homens acreditavam que os fenômenos naturais, como, por exemplo, as trevas, o calor, o frio, a vida e a morte, eram controlados por deuses e espíritos. Veja bem, o politeísmo ainda nessa época. Segundo suas crenças, esses espíritos eram capazes de habitar as rochas, as árvores ou os rios, sendo que cada um deles possuía uma função diferente do outro. Eles tinham a crença de poderes diferenciados de cada deus. Hoje em dia a gente vê que isso não é possível, porque algum deles queria ter hegemonia sobre os demais. Não podia haver equilíbrio. Os crédulos acreditavam receber sua benevolência de oferendas como canções, danças, sacrifícios e magia. Era o misticismo que dominava essa época. O politeísmo na antiguidade. Ao analisarmos a história das civilizações antigas, como as do Egito, China, Grécia e Roma, percebemos que estas eram politeístas, ou seja, possuíam vários deuses, que em sua grande maioria eram temidos por seus adoradores, que sempre se esforçavam para não os ofenderem ou irritarem. Veja bem, o Deus do temor. E Jesus chegou para trazer o Deus do amor. Não ter medo de Deus era amar a Deus, respeitar as leis divinas. O que a história nos conta? A religiosidade era uma parte muito importante na vida dos primeiros povos. Acreditavam que acontecimentos como nascimentos, mortes e mudanças no clima eram controlados por forças sobrenaturais. É possível que sejam forças espirituais, mas não o Deus em si. As forças da natureza eram consideradas divindades, e sendo assim, havia rituais e cultos à natureza. Com a adoção das práticas da agricultura e pecuária, surgiram agradecimentos à fertilidade da terra, que envolviam música, dança e práticas consideradas mágicas. Era a forma deles agradecerem às divindades, aquelas oferendas que faziam, né? Deus é soberano a tudo. O ser divino escapa de toda denominação e a qualquer medida. E se lhe chamamos Deus, é por falta de um nome maior. Assim o disse Victor Hugo. A ideia de Deus se afirma e se impõe fora e acima de todos os sistemas, de todas as filosofias, de todas as crenças. Quem nos diz isso é Leon Denis. Então, veja bem, essas afirmativas são muito categóricas, são muito firmes, e que há credibilidade, porque há racionalidade nisso que eles disseram. Esse supremo ser, todo-poderoso, na sua eternidade e na sua glória infinita, vive em nós e nós vivemos nele. Seu hálito nos envolve e nos penetra sem cessar. É essa condição que nós temos de mergulhar no nosso interior e localizar essa centelha divina que está adormecida em nós. Ela precisa sair, brilhar, como disse Jesus, que brilha a vossa luz. É aqui. Temos que fazer brilhar o que está interior. Somos seus filhos, aprendizes da ciência e da arte, de buscá-lo, de descobri-lo e de revelá-lo em nós mesmos, pelo nosso esforço de comunhão com sua divina santidade, através do trabalho e do amor, na subida evolutiva que não para. Aqui nós temos um exemplo da existência de Deus. O corpo humano, essa engenharia divina, é uma engrenagem perfeita. Hoje, com a ciência, o homem manipula o corpo humano. Ele introduz próteses, ele mexe, remexe, faz tudo. Poderá até criar um ser robotizado.
mas não será um ser humano, porque nós somos espírito. E nenhum homem vai criar um espírito. Ele pode moldar o corpo. Você vê pessoas que têm perda de um membro, botam um braço robotizado, mas criar um ser humano propriamente dito, onde o espírito é que é a nossa essência, jamais o homem fará. Isso é atributo de Deus. Aqui nós temos a natureza, os vulcões, os tornados, os tsunamis, vulcões praticamente submersos no oceano. Não tanto submersos, mas e aquela água toda não apaga o fogo? Foi o homem que criou isso. E depois ele começa a soltar suas lavas de 3.000 metros de altura e tendo aquela água todinha ali. São coisas que a gente precisa questionar quem fez e por que existe daquela forma. A dinâmica dos astros e sua harmonia obedecem a uma lei superior. Esse equilíbrio, essa gravidade, onde um não bate no outro, tudo harmonicamente se move. A velocidades extremas e um não bate no outro, um não toma o espaço do outro. É como eu disse no início, tudo num equilíbrio infinito e ninguém vai ajustar ali para trocar o rumo, trocar o atalho, para não bater um no outro. Quem fez isso com tanta harmonia, com tanta grandeza? O universo tem 2 trilhões de galáxias, 10 vezes mais do que o esperado pela ciência. 90% dessas galáxias não podem ser observadas na Terra. Isto aqui é o que se vê corresponderia a 10%. Quem fez tudo isso? Então, a gente pode trazer aqui a lei do custo-benefício. Quem de nós constrói uma casa com 200 quartos para morar em só um? Morar em um quarto só, mas tem 200 na casa. E nós somos seres inteligentes. Deus, com a sua grandeza, ia criar esses bilhões e trilhões de astros, de galáxias, de tudo isso, a título de quê? Para nós contemplarmos, fazer serenata para a namorada? Não justifica. Toda essa imensidão de mundo que existe e só ter vida na Terra é até um egoísmo nosso, uma prepotência nossa dizer que só aqui tem vida. É preciso saber, vida corpórea, mas existe vida de outras formas, em mundos mais avançados. Mas o fato é que a gente ainda tem gente que pensa que aqui só se habita aqui, que nós somos um grão de areia nesse multiverso. Tem que ser um processo, o processo evolutivo segundo o mérito, né? Exatamente. Atualmente, a ciência atribui à Via Láctea uma assombrosa quantidade de estrelas que varia de 200 a 400 bilhões de sóis. Mais uma constatação de que alguém fez isso. Não foi o acaso, não foi o nada. E, para finalizar, a infinitude do cosmos indica existir uma força inimaginável que chamamos de Deus. Paz e luz para todos. Obrigado. E coloquemos na nossa mente que Deus é o Pai infinito de todos nós. Nós somos filho dele e acabou. Estamos ainda no aprendizado, estamos vivendo num plano de provas e expiações. Praticamente ainda estamos no início do nosso aprendizado, ainda estamos muito longe do aprimorado da sabedoria divina. Portanto, vamos ter que caminhar bastante
elevar bastante, respeitar bastante a existência de Deus, porque só Ele é o nosso caminho, mais ninguém. Só Ele que é o Pai infinito da humanidade e outros orbes também, com certeza absoluta. Então, agradecemos a Deus essa escola bendita, que é o Centro Espírita Caminhando para Jesus e outros iguais a esse, que nos mostra o caminho a seguir, que nos mostra o que temos que aprender. Não tem outra escola, não existe. Eu não conheço. Se vocês conhecem, passe para mim que eu vou começar a frequentar lá. Porque até agora eu só conheço a doutrina espírita através do centro, dessa explanação maravilhosa que a gente aqui tem. É uma escola bendita que Deus nos ofertou para que a gente possa tirar daqui todo o aprendizado na nossa vida inteira, na nossa existência inteira, pela educação, pela maneira que temos que viver dentro da nossa própria casa, na sociedade, em todo lugar onde estivermos. Respeitemos a todas as pessoas iguais, porque ninguém é melhor do que ninguém. Todos nós somos iguais, independe de religião e de credo. Se a pessoa milita uma religião, se é de outra religião, que Deus o abençoe ele dentro da religião que ele está, respeitemos isso. Porque tem gente que combate uma religião porque não é a sua religião. Isso não se deve fazer. Cada um de nós estamos no caminho que temos que estar. Claro que a gente tem que procurar aquilo que toca a nossa alma, nosso coração, e saber que aquilo que é o certo, que é errado. Porque todos nós somos filhos de Deus. Todos nós fomos a sua criação divina. Então, o caminho é esse. Eu agradeço a Deus de estar aqui nessa casa de oração do trabalho, aprendendo sempre, porque ninguém deixa de aprender. Tem gente que diz, eu sei de tudo. Sócrates já dizia na sua época, eu sei que nada sei. Então, a gente tem que aprender e colocar em prática tudo o que será feito, o que será dito. Porque cada dia a gente está aprendendo uma coisa. Cada dia surge uma coisa diferente na vida da gente. Cada dia a gente está aprendendo dentro da nossa casa, aprendendo na sociedade, aprendendo nas ruas. É com as pessoas até que não têm nenhuma cultura, mas que está nos ensinando coisas maravilhosas. É por isso que eu adoro estar aqui dentro desse Caminhando para Jesus, há cerca de 40 anos que eu vivo aqui dentro dessa casa, graças a Deus. Muito obrigado, meu Deus, por essa oportunidade. Muito obrigado mesmo de coração. Tanto eu como a minha mulher Márcia. E a todos vocês que a gente já se conhece há tanto tempo. Muita paz, muita harmonia. E vou encerrar passando a palavra à nossa irmã Márcia para fazer a prece final. Senhor da vida, Mestre Jesus, mentores desta casa, agradecemos por mais essa noite, pelo merecimento de estarmos aqui, os encarnados e desencarnados. Agradecendo sempre ao Pai, essa casa que nós temos, essa casa terrena, onde nós precisamos vestir esse escafandro, porque costumamos dizer que nossa matéria é um escafandro, que o espírito fica preso nessa matéria, mas que por ela, que é o nosso veículo, nós podemos evoluir e conseguirmos, quando chegarmos na nossa pátria espiritual, chegarmos numa condição melhor. E tão belo é o nosso planeta Terra, que Deus nos dá para que possamos evoluir. A fauna, a flora, os minerais, tudo que nós temos, é belíssimo, belíssimo esse planeta. Nós temos que ter consciência para preservá-lo, porque é uma dádiva de Deus a gente poder estar aqui. Todos nós temos a razão de estar aqui para conseguirmos evoluir, para chegarmos num mundo, se Deus quiser, de regeneração. Estamos ainda em prova e expiação, vendo acontecer toda hora calamidades, fenômenos da natureza, desencarnes coletivos, como foi dito pelo nosso irmão Luiz. Tudo tem uma causa, tudo tem uma razão. Então, pensar sempre nisso e agradecer muito, muito a Deus cada dia de nossas vidas. E em prece, passa a palavra ao irmão que está à frente para encerrar os trabalhos na sua primeira parte, em nome de Deus, que assim seja.
Em nome de Deus, em nome de Jesus, vamos para a nossa segunda parte dos nossos trabalhos, que é o trabalho do passe. Vamos aguardar o chamado de março, para que todos nós entremos em silêncio, para que possamos ser beneficiados pelo passe, né? Muita paz, muito obrigado. Que Deus abençoe vocês todos e boa noite a todos vocês. Que assim seja.